Chegamos à última etapa. E eu gosto de chamar essa aula de prova final. Porque no final das contas, um dos maiores desafios de quem não tem autoestima é justamente esse: saber estabelecer limites. E aqui vai uma verdade irrefutável. Quem não tem autoestima não consegue impor limites. Então, se você ainda não consegue impor limites, saiba que precisa fortalecer a sua autoestima. Essa dificuldade se dá porque toda vez que você se posiciona, corre o risco de perder a outra pessoa. E esse é o maior medo de quem não tem autoestima. O medo da rejeição, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser validado. Quando você coloca um limite, esse limite pode bater de frente com o do outro. E se você não tem autoestima, o que acontece? Você atropela o seu próprio limite para agradar, para evitar o conflito, para manter a validação do outro. Isso é muito comum em relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou profissionais. Para que uma relação seja saudável, acordos precisam ser feitos. Mas só quem tem autoestima consegue fazer acordos maduros. Porque um acordo só acontece quando duas pessoas conseguem expor os seus limites com clareza, sem medo e sem culpa. Agora, se esses limites são incompatíveis, só há dois caminhos. Alguém vai se atropelar para manter a relação, abrindo mão de si mesmo, ou a relação não vai seguir adiante, porque não há espaço para um meio termo saudável. E às vezes, por não saber com clareza quais são os seus limites, uma relação que poderia ser até legal não vai adiante por isso. Mais importante do que aprender a estabelecer limites é saber quais são, de fato, os seus limites. Aqui é preciso ter cuidado, porque existem dois extremos que mascaram a falta de autoestima e podem te atrapalhar a identificar quais são os seus limites. O complexo de inferioridade, quando você se atropela demais, ignora seus limites e se anula para servir o outro, ao invés de identificar que, na verdade, esse atropelamento é um sinal claro de sua falta de autoestima. Você maqueia a situação e se coloca como uma pessoa compreensível, evoluída, que não faz questão de nada, a pessoa mais de boa e fácil de convivência do mundo. Porque é mais fácil falar isso do que assumir que, na verdade, você é insegura e tem medo de não conseguir lidar com as consequências de quando você estabelece seus limites. E o complexo de superioridade, quando você impõe limites de forma exagerada, rígida, tentando compensar a submissão que já viveu. Ou porque quer se mostrar forte e poderosa. Aqui você veste uma máscara de proteção e superioridade e exige respeito a qualquer custo. Mas por trás de todo arrogante existe um verdadeiro inseguro. Nenhum dos dois extremos é saudável. A autoestima genuína está no equilíbrio. Existe um ditado que diz: escolha suas batalhas. Estabelecer limites é justamente isso. Saber quais são as batalhas que valem a pena lutar e quais você pode simplesmente deixar passar. Você não precisa entrar em guerra por tudo ou abrir mão de tudo, mas quando algo realmente importa, é aí que você deve se posicionar. E aqui vem um ponto essencial. Impor um limite não significa obrigar o outro a respeitá-lo. Significa apenas que você deixou claro até onde você consegue ir. O que o outro faz com essa informação está na zona de poder dele. O que você faz diante da reação do outro está na sua zona de poder. Agora eu quero que você reflita. Quais são os seus limites? Quais são as batalhas que realmente valem a pena para você? Para identificar isso de forma mais rápida e fácil, aproveite o seu momento com o observador. A essa altura, espero que você já tenha uma certa intimidade com ele. Então, antes de tudo, pare e pense. Esse limite que estou impondo é genuíno ou é só para provar algo para o mundo? Essa batalha realmente importa ou estão me desgastando à toa? De fato, isso não é importante para mim. Ou estou com medo de me posicionar e ter que lidar com as consequências disso. E a partir daí você age de acordo com eles, sem medo, sem culpa e sem atropelos. Você pode ter feito todo esse curso, aprendido tudo sobre autoestima, se sentido mais forte, mais confiante, mais segura. Pode ter desenvolvido uma nova percepção sobre si mesma, aprendido a se valorizar e, principalmente, tomado posse do seu próprio valor. Um valor que agora está nas suas mãos e não mais na aprovação do outro.
Mas a verdadeira prova acontece quando você se relaciona, porque é nesse momento que você precisa impor limites. Não é só sobre o que você aceita ou não aceita, é também sobre lidar com o impacto que isso vai causar. Porque quando você traça um limite, essa barreira não afeta apenas você. Ela pode significar um obstáculo para o parceiro, para o chefe, para um amigo ou para qualquer outra pessoa ao seu redor. E aí surge a grande questão: você ainda sente medo? Medo de desagradar, de perder alguém, de não ser reconhecida, de ser rejeitada? Ou agora você simplesmente está em paz, sabendo que o seu valor não está em jogo? Essa é a prova final, porque ter autoestima não é apenas se sentir bem sozinha, mas ser capaz de sustentar esse valor mesmo quando ele é testado. É não recuar por medo da reação do outro. Quando você chega nesse ponto, quando não precisa mais da validação externa para sustentar o seu valor, você entende que de fato está vivendo a sua autoestima e não apenas conhece sobre ela. Mais uma vez eu vim te lembrar que a autoestima não é sobre acertar o tempo todo. Não é sobre nunca mais errar, nunca mais se sentir insegura, nunca mais passar por situações desconfortáveis, nunca mais se atropelar. A autoestima é sobre movimento e reconhecimento, sobre olhar para trás e ver que hoje você conseguiu reagir melhor do que ontem, que você conseguiu fazer algo que antes não faria. Lembra da época da escola? Eu lembro que na minha tinha várias chances antes de repetir o ano. Tinha prova normal, tinha recuperação no meio do ano, recuperação no final do ano, prova final e depois de tudo isso, ainda tinha o conselho de classe. Pois é, sua jornada da autoestima é a mesma coisa. Você já fez várias provas antes, já passou por vários desafios, comunicar os seus limites e a prova final. Mas mesmo que você sinta que não foi tão bem assim, você ainda tem o conselho de classe. E o que significa? Significa que você ainda pode olhar para trás e perceber: pera, deixa eu ter um momento com o meu observador para analisar todo o meu percurso até aqui antes de me reprovar. Eu sei que impor limites é difícil, para mim também foi. Foi o último passo que eu consegui dar nesse processo. E antes de conseguir, eu passei muito tempo pelo complexo de inferioridade quanto pelo de superioridade. Eu achava que só ia me sentir respeitada quando os outros respeitassem os meus limites. Mas isso é um erro, sabe por quê? Porque a autoestima não tem nada a ver com o outro. Não é sobre o que ele vai fazer quando você disser não. É sobre você ter conseguido dizer esse não. É sobre você ter tido coragem de se escolher, de se respeitar, coisa que você não fazia antes. Quem se respeita de verdade não precisa ficar exigindo respeito dos outros. A autoestima surge da nossa essência e tudo que surge da nossa essência não grita, é silencioso. Quando você começa a viver dessa forma, as pessoas percebem, elas começam a notar que você mudou, que você já não aceita mais certas coisas, que agora você tem uma postura diferente. E muitas vezes, sem precisar dizer nada, elas já entendem até onde podem ir com você. E isso é o que eu quero que você entenda. O mais importante não é se o outro respeita o seu limite. O mais importante é que você respeite. Construir autoestima é um estilo de vida. É uma escolha que você faz todo santo dia. Esse curso foi só o começo. A transformação real acontece quando todos os dias você reconhece todos os movimentos e resultados e faz essa curadoria.